Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. No último vídeo a gente começou a falar sobre derivadas, né? A gente viu que a definição da derivada de uma função f em um certo ponto x0 é f' de x0, né? Essa que é a notação que a gente está usando. Isso aí é dado por um limite, né? Quando x tende ao ponto em que a gente está calculando a derivada de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. A gente viu também que uma outra forma de se definir a derivada, né, a partir desse limite aqui era fazer uma substituição. Se a gente chamasse h, né, uma nova variável de x menos x0, aí esse limite iria ficar o limite quando h ele tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, dividido por h, certo? Então, essa aí é a definição de derivada. A gente diz que a derivada, que a função, ela é diferenciável aqui nesse número x0, se esse limite existir. E no último vídeo a gente fez algumas contas de derivadas usando a definição, né? Calculando diretamente esse limite aí. Sendo que em algumas situações é mais fácil a gente determinar as derivadas, porque existem certas regras de derivação que a gente vai começar a falar no vídeo de hoje, beleza? Regras que vão fazer com que a gente derive funções que sejam mais complicadas de uma maneira mais simples, mais rápida, certo? Então vamos começar com a primeira regra, que é a regra da derivada de uma constante, tá bom? Então vamos começar com essa regra aqui, vamos chamar ela de regra número 1, tá certo? O que vai dizer o seguinte: digamos que f de x ela é constante e é igual a um certo número real que a gente vai chamar de c, tá certo? Sempre que a gente escrever esses três tracinhos aqui, aí significa que a função ela é identicamente, certo, igual a c. Todos os valores de x que a gente substituir, o resultado vai ser c. É uma função constante, tá certo? Então, se f for uma função constante, beleza? Então, a derivada de f, a sua função derivada, certo? f' de x, vai ser igual a zero, certo? Identicamente nula para todo c que a gente escolher aqui. Qualquer c que a gente escolher, a derivada vai ser zero. A derivada de qualquer função que seja constante é zero. A gente vai fazer as demonstrações de várias dessas propriedades, tá? E, em geral, a gente vai ter que usar a definição de derivada. Beleza? Então, vê, se eu fizer f' de x, isso aí vai ser o quê? Né? De acordo com a definição, vai ser o limite, quando h tende a zero, pelo que a gente viu de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Tá certo? Beleza. Então, o que é que vai dar aqui? A gente vai ter ainda o limite quando h tende a zero. E aqui em cima eu tenho f de x mais h. Só que f de x é sempre c. Qualquer coisa que eu substituir aqui no lugar do x, o resultado vai ser c. F é uma função que é constante, tá? Então, f de x mais h vai ser o quê? Vai ser c, tá? Porque f é uma função constante, ela sempre vale c. Mesma coisa aqui, ó, o f de x também é c. Então, no numerador ficou c menos c. E no denominador continuou h. C menos c é zero, tá certo? Então, ficou o limite, quando h tende a zero, de zero. Isso dá zero, certo? Cuidado, porque não é o caso de um limite daquelas indeterminações que a gente tinha feito nos exemplos que a gente viu já em outras aulas, né? Não é algo que tende a zero, dividido por algo que também tende a zero. É algo que é igual a zero no numerador, dividido por algo que está tendendo a zero. Como o h aqui está perto de zero, mas é diferente de zero, eu estou sempre fazendo zero dividido por algo que não é zero. Tá? Então, zero sobre algo que não é zero é sempre zero. E aí acaba ficando o limite de uma constante. O limite de uma constante, como a gente já tinha comentado antes, é igual à própria constante, tá certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui com essa propriedade? A gente está dizendo que
a derivada de uma função que seja constante, tá? A derivada de uma constante é sempre zero, certo? Derivada de uma constante, de uma função constante, ou de uma constante simplesmente, é sempre igual a zero. Essa é uma propriedade que vai aparecer muitas vezes para a gente, tá? Qualquer função, por exemplo, polinomial que a gente derive, é muito provável que exista lá um termo constante. A derivada desse termo sempre vai ser zero, tá certo? Essa, então, é a primeira regra de derivação da gente. Vamos para agora a segunda regra de derivação, que fala sobre derivadas de potências, certo? Então, digamos agora que a função da gente é f de x igual a x elevado a n, beleza? Aqui eu vou admitir que esse n ele é um número natural, tá? Então, ele é 1, 2, 3, certo? É um número inteiro positivo, tá bom? Então, se f de x for igual a x elevado a n, então eu sei que a derivada da minha função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Vamos verificar isso, certo? Vamos verificar isso, certo? Então, vamos fazer assim. Para começar, tá? Vamos pegar. Quem é que seria f' de um certo número real a, por exemplo? Certo? Quem é que seria f' de a? Tá? A gente teria o limite, né, de acordo com a definição, limite quando x tende a, certo? De quem? De f de x, tá? Menos f de a sobre x menos a. Aí vê, quem é que é f de x? F de x é igual a x elevado a n. Beleza? Então eu vou ter o limite quando x tende a de x elevado a n menos f de a. Quem é que é f de a? F de a vai ser a elevado a n. Dividido por quem? Dividido por x menos a. Beleza. Então aqui em cima eu vou fazer uma fatoração. Beleza? Vocês devem lembrar que a gente já viu em outra aula que a gente sempre tem uma forma que a gente pode fatorar quando a gente tem uma diferença de duas potências, né, de mesmo expoente, sendo que esse expoente aí seja inteiro. Se for uma diferença, a gente sempre pode fazer isso. Se for uma soma, aí lembra que só dá para fazer se o expoente n for ímpar, certo? Mas como é que fica mesmo? X elevado a n menos a elevado a n, pelo que a gente já tinha comentado antes, vai ser igual ao seguinte, x menos a, certo? Vezes o quê? A gente vai começar aqui com x elevado ao expoente 1 a menos do que ele era originalmente, né? Então x elevado a n menos 1. E aqui eu também estou, né, fazendo vezes a elevado a zero, já que ele não está aparecendo. Agora o expoente do x vai diminuindo até chegar em zero, e o expoente do a vai aumentando até chegar em n menos 1. Então a gente vai ter mais x elevado a n menos 2 vezes a elevado a 1, mais x elevado a n menos 3 vezes a elevado a 2, mais reticências, até lá no final. Aí a gente vai ter x elevado a 1 vezes a elevado a n menos 2, mais, finalmente, a elevado a n menos 1. Então a gente vai ter tudo isso aí, tá? Beleza. Então, vê, ó, repara que o que a gente tem aqui é o quê? É x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a, não é isso? Então, tem sobre x menos a aqui, sobre x menos a aqui. Quando a gente fizer o limite, o que é que dá para fazer? Dá para a gente simplificar x menos a aqui com x menos a aqui. Por quê? Porque eu sei que, né, já que é o limite que a gente está fazendo, o x não vai ser a, ele vai estar perto de a, mas vai ser diferente de a. Então, o x menos a está perto de zero, mas é diferente de zero. Então, fazendo essa simplificação, o que é que resta? Vai restar apenas limite quando x tende a de quem? Aí vai ficar o x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a mais reticências até o final lá, né, que vai dar a elevado a n menos 1. Bem, agora eu posso substituir o x por a, né, porque o que ficou aqui foi uma função polinomial. Então, substituindo o x por a gente vai ter
a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes a. Então, vai dar a elevado a n menos 1 mais uma vez. No termo seguinte, eu vou ter, vai ser esse daqui, ó, a elevado a n menos 3 vezes a elevado a 2. Repete a base e soma os expoentes, vai dar a elevado a n menos 1 mais uma vez. Beleza? E até o final, ó, quando eu chegar lá no final, aqui, por exemplo, eu vou ter a vezes a elevado a n menos 2. Repete a base e soma os expoentes, vai dar a elevado a n menos 1 de novo, mais o último aqui, que também é a elevado a n menos 1. Quantos termos eu tenho aqui? Né? Quantos termos eu estou somando aqui? Né? Eu estou somando a elevado a n menos 1 um monte de vezes, certo? Mas quantas vezes que eu estou adicionando? É só a gente olhar para o expoente do x, por exemplo. Ele vai do n menos 1, aí passa pelo n menos 2, pelo n menos 3, está diminuindo de 1 em 1, até chegar em quanto? Aqui no fim é x elevado a 0, né? Então, eu estou indo de n menos 1 até 0. Eu tenho quantos números aí? Se eu fosse de n menos 1 até 1, que seria até aqui, tá? Até aqui, eu teria n menos 1 números, certo? De 1 até n menos 1 tem n menos 1 números. Só que eu começo onde? Eu começo no 0. Então, eu não tenho n menos 1 números, eu tenho n números. É n menos 1 mais 1, certo? Então, se eu somo todas essas coisas aqui, que são todas iguais a elevado a n menos 1, eu tô somando, na verdade, a elevado a n menos 1 n vezes. Né? Porque o expoente do x aqui, por exemplo, ele foi de n menos 1 até 0, então, indo de 1 em 1. Então, a gente passou por n, por n expoentes. Quer dizer que tem n termos aqui nessa soma da gente. Certo? Então, ficou a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 1 mais n vezes. Então, isso aqui vai dar n vezes a elevado a n menos 1. É exatamente o que a gente queria verificar. Olha, é como se aqui fosse a ao invés, tá? F' de a vai ser n vezes a elevado a n menos 1. Se for F' de x, é só substituir o a aqui e aqui por x, tá? F' de x vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, certo, dessa forma, se eu fizer, tipo, a derivada de x elevado a 5, por exemplo, quanto que vai dar isso, né? Qual que é a ideia? Repara que o expoente, ele abaixa aqui e vem aqui para frente multiplicando. E eu fico com outro expoente ainda, que é 1 a menos do que era o anterior. Então, esse 5 que eu tenho aqui vai abaixar, vai ficar aqui na frente, certo? Sendo que multiplicando. E eu vou ter ainda x elevado a algo. A quanto? A 1 a menos do que eu tinha antes. Então, vai ser 5 vezes x elevado a 4. Certo? Mais um exemplo. Se eu fizer x elevado a 6 e aí derivar isso, aí vai dar o quê? O expoente abaixa, vai passar aqui para frente, certo? Multiplicando, vai ficar vezes x elevado a um expoente que é 1 a menos do que era antes. Então, fica 6 vezes x elevado a 5. Tá? Um outro agora. Qual que seria a derivada de x? X é a mesma coisa que x elevado a 1, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? O expoente abaixo vai ficar 1 que multiplica x elevado a um expoente que é 1 a menos do que o expoente original. Então, vai ficar elevado a 1 menos 1, que é 0. Só que x elevado a 0 é a mesma coisa que quanto? Que 1, tá certo? Então, vai dar 1. A derivada de x é igual a 1. Essa regra aí, ela é muitíssimo importante, tá? E aqui a gente fez a demonstração dela para um expoente que é natural. Mas uma observação que é muito importante é que isso aí vale também para um expoente que seja real. Então, mesmo que eu tenha um expoente que seja uma fração, por exemplo, que seja um número negativo, que seja alguma raiz quadrada, que não seja inteira, tá? Que seja uma raiz cúbica, enfim, que seja qualquer número real, a regra é a mesma. É só você abaixar o expoente aqui na frente, certo? Multiplicando, e aí você diminui o expoente em uma unidade. Vai ficar n vezes x elevado a n menos 1.
certo? Vale para todo número real, na realidade. Não é só para números naturais, não. Tá bom? Só que aí é bem mais difícil de a gente justificar. Mas está feita aí a justificativa, certo? No caso de um expoente natural. Vamos agora resolver um exemplo. Beleza? Esse exemplo da gente vai ser o seguinte: determine uma equação, tá? Todo exemplo que envolve equação de reta tangente vai ser sempre determine uma equação, tá? Não pode ser a equação, porque aí dá a entender que só existe uma resposta possível, mas isso nunca é verdade. Você sempre vai ter infinitas equações, certo, possíveis para a reta que você quiser. Então, determine uma equação para a reta tangente, beleza? A curva y igual a x vezes raiz de x no ponto 1 e 1. Beleza? Então, aqui nesse caso, a função que a gente tem vai ser f de x igual a x vezes raiz de x. Dessa forma aqui, fica mais difícil de a gente fazer a derivada. Dá para fazer com essa multiplicação aí se a gente usar a regra do produto, que a gente não viu ainda. A gente vai ver, certo? Talvez no final da aula de hoje, não sei se vai dar tempo, mas com certeza a gente vai ver ela no máximo na próxima aula. Então aqui vamos tentar fazer com que isso aqui se torne uma única potência, certo? É só a gente relembrar que aqui a gente tem x, que é x elevado a 1, vezes a raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, certo? Aí agora eu uso propriedades de potências. Eu vou repetir a base e vou adicionar os expoentes. Eu vou fazer 1 mais 1 meio. Quanto que é 1 mais 1 meio? 1 mais 1 meio, tirando o MMC, que é 2. 2 aqui, ó, dividido por 1, vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 daqui, ficou 3 meios. Certo? Então eu fiquei com x elevado a 3 meios, tá certo? Então, pronto, eu fiquei com uma potência. E é uma potência com um expoente que é uma fração, mas não tem problema nenhum, porque eu acabei de dizer que aquela regra que a gente acabou de ver vale para qualquer expoente real. Não é só para expoentes que sejam naturais, não. Então, como é que fica aqui a derivada, né? F' de x vai ser quem? Abaixa o expoente na frente, multiplicando, vai ficar 3 meios vezes x elevado ao expoente antigo menos 1, certo? Para facilitar logo, 1 é a mesma coisa que 2 meios. Tá? Então, ficou 3 meios menos 2 meios, dá 1 meio. Então, a derivada é essa aqui, certo? Mas não é a derivada que a gente quer, né? A gente quer a equação para a reta tangente. Então, como é que a gente faz? Pelo que a gente viu na última aula, como é que fica a nossa equação aí, né? Ela fica y, certo? Igual ao y do ponto que a gente quer, né? Ao f de x0, tá? Mais f' de x0 vezes x menos x0. Essa forma aí da equação da reta que é mais fácil de a gente montar usando as coisas que a gente sabe calcular aqui no curso. Então, o que é que seria o ponto x0? x0 é o x do ponto que a gente quer, né? Então, quer dizer que o x0 é 1. Quem que é o f de x0 no caso? F de x0 é o y do ponto que a gente quer, então também é 1, certo? Repara que se eu substituir aqui o x por 1, vai dar 1 vezes raiz de 1, né, que é 1, certo também. Então, quer dizer que esse ponto realmente pertence ao gráfico dessa função aqui, certo? Como é que fica, então? A gente vai ter y igual ao f de x0, ao f de 1, né, que é 1, mais f' de x0, no caso vai ser quem? Vai ser o f' de 1. Quem que é o f' de 1? Vamos fazer aqui. F' de 1 é quem? De acordo com a fórmula que a gente acabou de ver, vai ficar 3 meios vezes 1 elevado a 1 meio, certo? 3 meios vezes raiz quadrada de 1, ou seja, 3 meios. Tá? Voltando para cá, vai ficar 1 mais 3 meios vezes x menos o x do ponto que a gente quer, que é 1. Então, ficou assim, certo? Y igual a 1 mais
é 3 meios vezes x menos 1. Essa já é uma resposta possível para essa questão. Já poderia, se quisesse, deixar assim. Beleza? Se quisesse ainda ajeitar isso aqui, certo? E aí deixasse na forma y igual a mx mais n, enfim, isso pode ser, mas não precisa. Beleza? Então, pronto, maravilha. Vamos seguir aqui com outras regras. As regras 3 e 4. Vamos deixar as duas, certo, como uma única regra, tá bom? Então, essas duas regras que eu vou mostrar aqui, elas decorrem diretamente das propriedades de limites que a gente já viu. A gente já sabe, né, que o limite da soma é a soma dos limites e que o limite da multiplicação de uma função por um escalar, por uma constante, é igual a própria constante vezes o limite da função. Então, essas duas propriedades se refletem aqui, no caso da derivada, nas seguintes regras. A gente tem a derivada de c vezes uma função f, certo? Isso aqui é igual a c vezes a derivada de f, certo? Ao mesmo tempo, se eu tenho f mais g e calculo quem é que é a derivada disso, isso aí é igual a derivada de f mais a derivada da função g, certo? A derivada da soma é a soma das derivadas. E aí, como consequência dessas duas regras, dá direto para a gente ver que a derivada da diferença de f menos g também é igual à diferença entre as derivadas, certo? Como que eu poderia fazer, por exemplo, para justificar, certo, essa regra que está aqui, certo? Como que eu poderia fazer para justificar isso? Vamos colocar aqui uma nova função, certo? Por exemplo, f, certo, maiúsculo, certo? Que vai ser a f pequeno mais a g, certo? Então, eu quero calcular quem é a derivada da f maiúscula. Como é que eu faço isso, né? A gente vai ter limite, vamos fazer assim, deixa eu apagar aqui. A gente vai ter, se eu quiser saber quem é que é a derivada de f grande de x, né? Vai ficar o quê? Vai ser o limite, quando x tende a a, por exemplo, de f grande de x, certo? Menos f grande de a, tá certo? Sobre x menos a. Beleza, né? Agora, quem que é f grande de x? Repara que f grande é f pequeno mais g. Então, f grande de x é a mesma coisa que f pequeno de x, certo? Mais g de x. Da mesma forma, quem é que é f grande de a? Bem, f grande é f pequeno mais g. Então, f grande de a é f pequeno de a mais g de a. Certo? Tudo isso sobre x menos a. Tá, vamos continuar no próximo slide. Tá, então, se a gente continua aqui, a gente vai ter f' de x. Isso aí vai ter, pelo que a gente tem até aqui, limite quando x tende a a. Eu estou fazendo besteira aqui, né? Não devia ser f grande linha de x, devia ser f grande... devia ser em a aqui essa derivada, agora sim, tá certo? Pronto, então vamos retomar aqui. O que é que ficou então? Né? A gente tinha f pequeno de x mais g de x, menos, jogando esse menos aqui para dentro, vai ficar menos f de a, né? Menos o g de a. Então vamos colocar aqui. Menos fzinho de a, menos g de a sobre x menos a. Tá bom? Então, vamos só agora ajeitar isso aqui. Vamos juntar esse termo com esse, certo? E esse termo aqui com esse termo de cá. Vamos juntar os termos que são parecidos, certo? Então, a gente vai ter limite, quando x tende a a, de... Bem, a gente vai ter primeiro f de x menos f de a, certo? Ainda mais tem mais g de x menos g de a. Tudo isso sobre x menos a. Beleza. Então, agora eu posso fazer assim. Ó. Eu tenho essa fração aqui, isso aqui sobre isso, certo? Isso seria uma fração.
e tenho ainda outra fração, que seria essa parte aqui sobre isso. E eu tenho aqui no meio essa soma. O limite da soma é a soma dos limites, certo? Então aqui eu já posso diretamente colocar isso aqui como o limite da parte que envolve o f, certo? O f pequeno, f de x menos f de a sobre x menos a, certo? Mais o limite da outra parte, limite quando x tende a de g de x menos g de a sobre x menos a. Quando eu escrevi essas propriedades aqui, eu estou admitindo já tá, que f e g são funções diferenciáveis. Então, que esses limites aí existem. Quem que é esse limite que aparece aqui? Ele é justamente a definição de quem? De f' de a, da derivada de f, né, sendo que calculada no ponto x igual a a. Da mesma forma, aqui eu tenho quem? A derivada de g calculada no ponto x igual a a. Então, ficou o que a gente queria. A derivada do f grande, né, que é f mais g, né, a soma das duas funções, é justamente igual à soma das derivadas. A derivada da soma é a soma das derivadas. Aí eu vou deixar esse aqui e esse aqui como exercício, certo? Para que vocês mesmos façam. As demonstrações são bem parecidas com essa que eu acabei de apresentar aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar aqui no vídeo, tá? Certo? Deixa um comentário aí que a gente discute, certo? Repara que a derivada funcionou bem direitinho aqui, né? A gente conseguiu transformar ela diretamente numa soma de limites, por isso que o limite da soma... E usou, né, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, por isso que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Quando a gente for fazer a derivada de uma multiplicação e a derivada de uma divisão, aí não vai dar para deixar tão bonitinho assim não, de modo que não vai dar para a gente aplicar já diretamente as regras da divisão de limites, nem de multiplicação de limites. Então não vai ser verdade que a derivada da multiplicação é a multiplicação das derivadas, isso não vai ser verdade. Também não vai ser verdade que a derivada da divisão vai ser igual à divisão das derivadas. Nenhuma dessas duas é verdade. Mas, né, ao menos, a derivada da soma é a soma das derivadas realmente, e a derivada da subtração também é a derivada, também é a subtração das derivadas. Tá? E se aqui eu tiver a multiplicação por alguma constante, aí eu posso tirar a constante de dentro da derivada e fazer ela vezes a derivada da função que resta. Certo? Beleza, então o que é que isso significa aí para a gente? Até aqui significa que a gente pode já determinar a derivada de qualquer polinômio. Vamos utilizar isso resolvendo o exemplo que eu vou escrever aqui na tela agora, tá? Então, vê só. A gente vai ter o seguinte: determine os pontos sobre a curva y igual a x a quarta menos 6 vezes x ao quadrado mais 4, certo? Onde a reta tangente é horizontal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que é que significa dizer que a reta tangente ela é horizontal. Vamos dar uma olhadinha em um gráfico aqui, certo? Inicialmente. Digamos aqui que eu tenho o eixo x, o eixo y, certo? E vamos ver como que fica. Digamos que esse aqui ele é o nosso gráfico da função da gente. E eu quero que a tangente seja horizontal. Certo? A tangente, lembrando, né, ela tem coeficiente angular igual à derivada. Então, eu tenho que dizer algo sobre a derivada dessa função da gente aí. Lembra que o coeficiente angular ele é igual à variação do y, né, isso, sobre a variação do x. Se a reta ela é horizontal, quer dizer que
todos os pontos dela têm o mesmo y, certo? Então, tipo, sei lá, digamos que esse ponto aqui, ele seja o ponto 2 e 1, por exemplo, certo? Esse outro ponto que está aqui, ele vai ser, por exemplo, o ponto 4 e 1 de novo, porque se ela é uma reta horizontal, todos os pontos dela têm que ter a mesma altura, tem que ter sempre o mesmo y. Esse outro aqui seria, por exemplo, o ponto tipo 5 e 1, por exemplo. Esse aqui ele seria o ponto 1 e 1, certo? Por exemplo. Mas o importante é que todos os pontos têm sempre o mesmo y. Então, se todos os pontos têm o mesmo y, a variação do y é sempre zero. Vai ficar zero sobre a variação do x, né, dos pontos que a gente escolher. Ou seja, o coeficiente angular de uma reta que é horizontal é zero. Certo? Então, guarda isso aí. O coeficiente angular de uma reta horizontal é sempre zero. Então, a gente tem que achar os pontos em que a derivada é igual a zero. Basicamente, é isso que a gente tem que fazer. Certo? Vamos continuar aqui no próximo slide. Certo? Vamos relembrar aqui que a função da gente era y igual a x elevado a 4, tá? Menos 6 vezes x elevado a 2, mais 4. E a gente quer saber os pontos em que a reta tangente ela é horizontal. Então, a gente quer saber os pontos em que a derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente, é igual a zero. Vamos começar determinando aqui quem que é a derivada, quem que é o y'. Y' vai ficar o quê? Ó, eu tenho aqui essa subtração, né? E aqui essa soma. Eu posso, então, fazer o quê? Eu posso derivar essa parte aqui e derivar essa parte aqui. Aí fazer a derivada dessa parte menos a derivada dessa parte mais a derivada dessa parte, usando as regras da soma e da subtração que a gente acabou de ver. Então, primeiro, quem que é a derivada dessa parte daqui? Derivada dessa parte é uma potência, né? O que é que eu tenho que fazer? Abaixa o expoente lá na frente, se multiplicando, e diminui o expoente em unidade. Então, ficou x ao cubo, 4 vezes o x ao cubo. Aqui vai ficar o quê? Eu tenho 6 vezes eu tenho 4 vezes o x ao quadrado. Então, desculpa, eu tenho 6 vezes o x ao quadrado. Eu quero calcular a derivada disso. Lembra que aqui ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma constante vezes uma função. De acordo com essa regra aqui, ó, se eu tenho a derivada de uma constante vezes uma função, eu posso fazer simplesmente a derivada da função que eu tenho e multiplicar o resultado pela constante. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes a derivada de x ao quadrado. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? Vai ficar 6 vezes o quê? Abaixa o 2, multiplicando, fica 2 vezes x elevado a um expoente que é 1 a menos do que era antes. Então, ficou 2 menos 1, ficou 1. Tá certo? Então, essa parte aqui, ó, a derivada é o quê? É 12 vezes x. E aqui, a derivada vai ser o quê? A derivada de uma constante, a gente já comentou, né? Foi a primeira propriedade da aula de hoje. A derivada aqui é igual a zero. Portanto, quem que é a derivada da função certo, inteira vai ser 4x ao cubo, aí, ó, menos 12x, aí mais zero. Só que o mais zero eu não preciso colocar, certo? Então, o que é que eu quero fazer? Mais uma vez, eu quero descobrir os pontos em que a derivada vale o quê? Vale zero. Então, eu quero resolver, certo? Essa equação aqui. Vou começar colocando o x em evidência. Vai ficar... Na verdade, eu posso fazer mais que isso ainda. Ó. Eu também posso colocar o 4 em evidência. Eu vou ter 4x, que multiplica o quê? Se eu multiplico 4x e eu quero que fique igual a isso aqui, então eu tenho que multiplicar por x ao quadrado. Certo? Menos, ó, se eu tinha 4x e eu quero multiplicar de modo que dê menos 12x, então eu tenho que multiplicar por menos 3, né?
Pronto, vai ficar assim. Então, x ao quadrado menos 3, né, multiplicado pelo 4x, igual a 0. Pronto, então se eu tenho uma multiplicação aqui que está dando 0, então ou esse termo aqui é 0, ou esse termo aqui é 0. Um desses dois tem que ser igual a 0. Então, vamos iniciar aí na primeira possibilidade. Primeira possibilidade é o 4x que é 0. Se o 4x for 0, então o x é 0. Aí quem é que é o y? O y vai ser, é só substituir agora aqui. Vai ser 0 à quarta, menos 6 vezes 0 ao quadrado, mais 4. Deu 4. Tá? Então, o ponto que a gente teria nessa situação seria qual? Seria o ponto em que o x é 0 e o y é 4. Essa seria uma resposta para esse problema. Seria o ponto 0 e 4. Vamos ver agora as outras respostas que vão vir quando o quê? Quando essa parte aqui for igual a 0. Então, a outra parte vai me dizer o quê? Vou ter que x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Dessa forma, o x ao quadrado vai ser igual a 3. Tira a raiz, né? O x vai ser mais ou menos raiz de 3. Então, raiz de 3 ou menos raiz de 3. Beleza? Então, vamos fazer o teste. Se o x for raiz de 3, então quem é que é o y? Se o x for raiz de 3, aí o y vai ser raiz de 3 à quarta, certo? Menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado, mais 4. Tá? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, raiz de 3 à quarta é 3 ao quadrado, é 9. Tá? Então, ficou 9 menos, aqui ficou 6 vezes 3, mais 4. 9 menos, menos 18, né? Dá menos 9, menos 9 mais 4 dá menos 5. Certo? E se o x for igual a menos raiz de 3, vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar y igual a menos raiz de 3 à quarta menos 6 vezes menos raiz de 3 ao quadrado mais 4. Dá a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu tenho esse sinal de menos. Não vai mudar nada, porque todos os expoentes que aparecem são pares. Tá bom? Então, aqui eu vou ter a mesma coisa, vai dar menos 5 mais uma vez. Tá bom? Então, qual que é a resposta desse exercício, desse exemplo? São 3 respostas possíveis, tá? Tem 3 pontos dessa curva em que a reta tangente ela é horizontal, certo? O primeiro deles vai ser o ponto 0 e 4. O segundo é o ponto em que o x vale raiz de 3 e o y vale menos 5. Certo? E o último é o ponto em que o x vale menos a raiz de 3 e o y vale ele vale menos 5. Tá bom? Então, pronto. Essa é a resposta desse exemplo. Certo? Beleza, né, pessoal? Então, repara aí que a gente já consegue determinar a derivada de todo polinômio. Qualquer polinômio, é só a gente combinar as regras que a gente já usou. A regra da potência, a regra da soma e a regra lá da multiplicação, a regra da derivada da derivada de uma constante também, e finalmente a regra também, né, da multiplicação por um escalar, que nem a gente tinha feito aqui. Certo? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a derivada da função exponencial de base E, certo? Essa é a próxima regra, vai ser a regra 4. Já tinha perdido a conta, certo? Essa regra não vai ser demonstrada, tá? Mas ela mostra, em particular, por que a função exponencial de base E ela é tão importante. É porque ela tem uma propriedade que basicamente define ela, tá certo? Ela é uma função cuja derivada é igual a ela mesma. Certo? Ela é uma função cuja derivada é igual a ela mesma.
A derivada da função exponencial de base E é igual a ela mesma. Certo? Grava isso, porque isso é extremamente importante. Ah, professor, como é que a gente faz a derivada de uma outra exponencial? De 2 elevado a, a, a x, por exemplo, 10 elevado a x, certo? 20 elevado a x. Como é que faz? Calma, a gente vai ver em uma outra aula, tá certo? A gente vai precisar combinar com uma outra regra que a gente até aqui ainda não aprendeu. Beleza? Beleza, vamos usar isso aqui. Não vai ser demonstrado, certo? Mas vamos usar isso para a gente fazer o seguinte exemplo. Esse é mais um exemplo que envolve retas tangentes. Então, em que ponto da curva y igual a e elevado a x, certo? A reta tangente é paralela, beleza? Ela é paralela à reta y igual a 2x. Então, que ponto que eu tenho que determinar isso, né? Então, é a mesma ideia do exemplo anterior. A gente vai ter que iniciar determinando quem é a derivada dessa minha função, e a gente vai ter que igualar essa derivada a algo. No último exemplo, a gente tinha igualado ela a zero, né? Por quê? Porque a gente queria que a reta tangente fosse horizontal. Agora, a gente quer que ela seja paralela a essa reta aqui. Então, o que é que eu posso falar sobre retas paralelas, né? Então, se eu tenho duas retas paralelas, beleza? Então, digamos que eu tenho aqui ó, as retas R e S, certo? Digamos que a equação lá da reta R, ela é y igual a m R, né? Vezes x mais n de R. E S tem a equação y igual a m de S vezes x mais n de S. Ou seja, os coeficientes angulares são mr e o ms, tá? E os lineares, né, são nr e ns. Então, as retas serem paralelas equivale a dizer, certo? No caso, se as retas não forem verticais, tá? Mas equivale a dizer que as duas retas têm o mesmo coeficiente angular. Então, essa é a ideia. Quem que é o coeficiente angular dessa reta aqui? Ó? É igual a 2. Então, a gente vai ter que pegar a derivada dessa função aqui e igualar ela a quem? A 2, porque a gente quer que a reta tangente seja paralela a essa reta aqui. Então, as duas retas têm que ter coeficientes angulares iguais. O coeficiente angular para essa reta aqui vale 2, enquanto o angular para a reta tangente vale quem? Vale a derivada. Certo? Então, quem é que é y' de x aqui? Pelo que a gente acabou de ver, é a derivada da exponencial, de acordo com essa regra que a gente fez aqui em cima, que a gente comentou aqui em cima, isso dá igual à própria exponencial. E o que é que eu quero? Eu quero que isso aqui seja igual a quem? Ao coeficiente angular dessa reta aqui, ou seja, tem que ser igual a 2. Então, pronto, a gente ficou com essa equação exponencial aí. O que é que eu faço para determinar quem é o x? Eu tenho que dar um jeito de o x sair daí do expoente. Então, eu tenho que usar um logaritmo, certo? Eu vou ter que usar um logaritmo na mesma base que eu tenho aqui essa exponencial. Então, eu vou ter que aplicar, né, o logaritmo na base E de ambos os lados, certo? Log na base E dos dois lados. Só que log na base E é a mesma coisa, né, que ln. Tá? Quando a gente escreve esse símbolo aqui, certo? ln de x é a mesma coisa que o log de x na base E. Tá? Então, eu vou aplicar o ln, que é o logaritmo natural, dos dois lados dessa expressão aqui. O que é que vai ficar, então? Né? Eu vou ter ln de E elevado a x igual a ln de 2. Beleza? Maravilha. O que é que eu posso fazer aqui com essa parte aqui, com essa parte do lado de cá? Certo? Esse x aqui que está no expoente, ele pode passar aqui para frente multiplicando. Lembra das regras dos logaritmos, né? O que é que fica aqui, então? Vai ficar x vezes ln de E. Quem é que é o ln? É o log na base E, né? Então, vai ficar com log de E na base E
igual a ln de 2. Quanto que vale o log de e na base e? É outra propriedade de logaritmos. Isso aqui vale 1. Tá? Sempre que eu tenho a base, certo, igual ao número que está aqui, o resultado é 1. Ou seja, ficou o quê no fim das contas? X igual a ln de 2. Então, esse que é o valor do x. Falta dizer agora, né, só quem é o y para finalizar. Tá? Beleza. Então, o y é quem? Y é igual a e elevado ao x. E elevado a ln de 2. Essa aí é uma outra propriedade. Se a gente tem aqui, ó, e elevado ao log de 2 na base e, repara que a base da exponencial é a mesma base do logaritmo. Então, é como se a gente pudesse simplificar esses dois aqui e ficasse só o 2 que tinha aqui em cima. Então, quanto é que dá isso aqui? É e elevado ao log de 2 na base e. Lembra que o ln é o log na base e, tá? Então, isso aqui dá igual a 2, tá bom, pessoal? Então, qual que é o ponto? Qual que é a resposta desse exemplo, desse exercício? A resposta, deixa eu ajeitar aqui que ficou errado, a resposta é quem? O ponto vai ser qual? O x é ln de 2 e o y é igual a 2. Essa é a resposta desse exemplo. Beleza? Lembra que qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para vocês escreverem nos comentários, tá? Eu vou sempre que possível responder. Tá bom? Beleza. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre a regra do produto. Eu vou fazer a dedução da fórmula, tá certo? E aí na aula que vem a gente já começa fazendo mais alguns exemplos, certo? E falando também da regra também da regra do quociente. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar da regra do produto, é a regra da multiplicação. Deixa eu escrever aqui. Regra do produto. Eu vou falar então sobre a derivada da multiplicação de duas funções, derivada de f vezes g. Isso aí, infelizmente, né, nem tudo são flores. Não é igual a derivada de f vezes a derivada de g, não. Certo? Não é igual a isso. A fórmula que fica é assim. É a derivada de um vezes o outro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá certo? Desde que, claro, essas derivadas existam. Tudo aqui eu estou supondo que as derivadas existem, que as funções são diferenciáveis, certo? Então, aqui a ideia é fazer uma manipulaçãozinha algébrica, certo? Vamos iniciar fazendo a mesma ideia da outra dedução que a gente fez aqui. A gente vai começar colocando uma outra função auxiliar para a gente. A gente vai chamar f grande, certo? F grande de x vai ser igual, certo, a f pequeno de x vezes g pequeno de x. Então, eu quero determinar quem é a derivada da função f grande. Como que eu faço isso? Deixa eu fazer aqui, ó, f' de a, certo? Aí o a ele é um número real qualquer. Vai ficar o quê? Limite, quando x tende a a, de quem? De f de x menos f de a sobre x menos a. Substituindo, isso aí é a mesma coisa que o quê? Ó, limite, quando x tende a a, de... Bem, f grande é quem? É f pequeno vezes g. Então, vai ficar f de x, g de x, menos f de a, g de a, certo? Sobre x menos a. O que é que eu faço aqui agora, né? Se eu ficar olhando para isso aí, eu vou passar um mês e não vou saber o que é para fazer. Por sorte, eu já sei o que é para fazer. Eu vou precisar aqui, ó, subtrair e adicionar a mesma expressão, mas tem que ser uma mesma expressão apropriada, que dê para simplificar depois que a gente fizer isso. Então, vê, eu vou somar e vou ainda subtrair também a mesma coisa. Aí eu vou somar e subtrair f de a vezes g de x, certo? Eu vou somar e vou
ainda subtrair a mesma coisa. Se eu subtraio e somo a mesma quantidade, eu estou, na verdade, somando zero, né? Se eu somo zero, eu não estou modificando nada. Então, eu posso fazer isso. É a mesma coisa que eu multiplicar e dividir pela mesma coisa, que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz aquela racionalização. A gente está multiplicando e dividindo pela mesma expressão. Então, é como se multiplicasse por 1, né? Não modifica nada, certo? Aqui também, se eu somo e retiro a mesma quantidade, então eu estou adicionando, eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando zero. Então, eu não estou modificando nada na minha expressão. Então, vamos ver. Eu vou repetir aqui, eu vou ter o limite quando x tende a A, certo? De quem? Repete o que já tinha, então, f de x, g de x. Aí, ó, menos f de A vezes g de x, mais f de A vezes g de x. Somei e retirei a mesma quantidade, então eu não modifiquei nada. E ainda tenho menos f de A, g de A, certo? Sobre x menos A. Tá bom, agora eu vou colocar algumas coisas em evidência. Nesses dois aqui, o que é que dá para a gente fazer? Dá para colocar em evidência quem? O g de x que tem aqui. Enquanto isso, nesses dois aqui, dá para fazer o quê? Dá para colocar quem em evidência? Dá para colocar o f de A em evidência, né? Vamos fazer isso. Será que isso cabe aqui? Eu acho que não. Vamos continuar então aqui embaixo. Vai dar o limite quando x tende a A. Nessa primeira parte, certo? Vai ficar assim, ó. Eu tenho que colocar o g de x em evidência, né? Então vai ficar f de x menos f de A, certo? Esses dois aqui que vão juntar. E eu já vou colocar esse termo aqui de baixo junto dessa parte, tá? Para agilizar o processo. Então vai ficar assim, na verdade. F de x menos f de A sobre x menos A vezes g de A. Desculpa, vezes o g de x. G de x, tá bom? E aqui, mesma coisa. Eu vou botar o f de A em evidência. Vai ficar multiplicado por quem? Ó, por g de x, que vem daqui, tá? Menos g de A, que vem daqui. Sobre o x menos A, que já estava embaixo, eu vou ter que colocar ele aqui também. Se ele está dividindo aqui todo mundo, eu não posso só colocar ele aqui. Ele tem que dividir essa parte e essa outra parte de cá também, tá certo? Não pode deixar ele só em uma parte, não. Agora, aqui eu vou usar a regra do limite. O limite da soma é a soma dos limites. E também vou usar a outra regra, a regra da multiplicação dos limites. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, aqui vai ficar o quê, né? Eu vou ter o limite quando x tende a A dessa parte aqui, certo? Então, o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, beleza? Vezes o limite de g de x, quando x tende a A, certo? Mas aqui o f de A agora, ele é uma constante, então eu posso simplesmente já escrever, certo? Ele é assim porque o limite de uma constante é a própria constante. Quem está variando aí é o x, certo? O A, ele é uma constante. Vezes o limite do restante aí que ficou. Limite quando x tende a A, de g de x menos g de A sobre x menos A. Está quase terminando agora, tá? Por quê? Quanto que vale isso aqui? Quanto que vale isso? Isso é justamente f' de A. É a definição da derivada da função f, sendo que calculada quando x é igual a A. Quanto é que vale isso aqui? Mesma coisa, esse aqui é a derivada de g, calculada em A. Então, vai ser g' de A. E quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale, pessoal, vale o g de A. Lembra que a gente viu na última aula que toda função que é diferenciável, ela é contínua. Então, se eu estou aqui falando da derivada de g, então já está implícito, né, que a função g ela é diferenciável.
Se ela é diferenciável, ela é contínua. Então, o limite dela, quando x tende a A, é igual ao valor da própria função g, né, quando x for igual a A. Certo? Isso aqui, esse limite ser igual a g de A, é a definição do que significa a função ser contínua. A gente viu isso já em aulas anteriores. Finalizando, então, o que é que ficou aqui no final, né? Ficou f' de A vezes g de A, né? F' de A aqui, vezes g de A daqui, mais f de A daqui, vezes g' de A daqui. É exatamente o que a gente queria que desse. Ó. Então, a derivada, o que é que a gente acabou de ver, certo, com isso? A derivada da multiplicação, quem é que é esse f grande aqui? É f pequeno vezes o g, vezes o g. Então, ficou f vezes g, a derivada disso é quem? A derivada do primeiro, que é o f, vezes o segundo, que é o g, certo? Mais o primeiro, que é o f, vezes a derivada do segundo, derivada de g. Pronto, a fórmula que a gente queria. Essa é a regra do produto, tá certo, pessoal? Então, pela duração da aula, eu acho que eu já vou encerrar por aqui, tá bom? Na aula que vem, a gente já começa fazendo alguns exercícios sobre essa regra. E continua com as regras que ainda estão faltando. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.